Olá, eu sou Eduardo Levi e seja bem-vindo ao Como Aspiração, um canal que fala sobre o que há de misterioso, de sinistro e de estranho, seja em histórias reais ou de coisas advindas das profundezas da internet. Escondida sob a cidade do Vaticano, existe uma outra cidade, quase que uma fortaleza subterrânea. Inacessível ao público e protegido por guardas armados, ali são guardados arquivos e artefatos apostólicos super secretos. São estimados cerca de 50 quilômetros de prateleiras contendo diversos itens de valor inimaginável. Inúmeros textos, relíquias e artefatos coletados pela igreja ao longo de mais de 1000 anos. E existe uma conspiração, um boato, que soa muito verdadeiro, sobre um dos objetos contidos ali e guardados pelo Vaticano. Esse objeto é talvez o mais intrigante escondido ali no arquivo, e ele é chamado de cronovisor. O cronovisor seria um dispositivo capaz de visualizar eventos em qualquer lugar e a qualquer momento na história passada. A prova de que o cronovisor realmente existe foi encontrada em um livro lançado por um padre do Vaticano. Pellegrino Ernetti era um monge beneditino, cientista, autoridade mundial em música e um grande estudioso também. Ele falava várias línguas, aprendeu eletrônica, física e até mesmo estudou sobre ocultismo. Seja por sorte ou até pelo destino, o padre Pellegrino Ernetti conheceu François Brune, um padre que vivia na França. E certa vez, enquanto faziam um passeio de balsa pelo canal de Veneza, eles começaram uma conversa bem específica. Eles estavam discutindo diferentes interpretações da Bíblia, quando o Ernetti educadamente interrompeu Brune, mas falando super seguro de si. Não há nada para interpretar. Ele disse que era possível literalmente ver o que realmente aconteceu, ver a verdade com os próprios olhos. Mas o padre Brune pensou que Ernetti estava apenas brincando ou fazendo uma retórica. Mas Ernetti não estava. Ernetti falou de um dispositivo em que ele havia trabalhado que ficava escondido nos níveis mais profundos e secretos do arquivo do Vaticano. Esse dispositivo era o cronovisor. Ele dizia que não era possível viajar para qualquer lugar com um cronovisor, mas você podia programá-lo para mostrar com clareza e certeza eventos em uma tela, como se fosse um tipo de televisão. O padre François Brune ficou abismado com a história. Claro, quem não ficaria? E ele sabia que o padre Pellegrino Ernetti era um homem sério, tinha gabarito, ele era muito respeitado dentro da igreja. Ernetti então afirmou ter ouvido discursos de Napoleão e Mussolini, comentou que visitou a Roma Antiga e contou sobre coisas muito específicas que talvez nem mesmo os mais ávidos historiadores conhecessem. O padre Brune então quis saber mais sobre passagens de Jesus relatadas na Bíblia. Será que elas realmente aconteceram? E Ernetti confirmou que era tudo verdade. Ele tinha visto os últimos dias de Jesus, incluindo a sua crucificação. Ele também confirmou que testemunhou a criação dos 10 mandamentos, a última ceia, a destruição de Sodoma e Gomorra e os principais acontecimentos descritos na Bíblia. Mas o padre Brune estava ligeiramente cético. Mesmo que Ernetti fosse extremamente inteligente e talentoso, ele não tinha a habilidade e conhecimento necessários para construir tal dispositivo. E Ernetti concordou que ele não poderia construir o cronovisor sozinho. Ele teve ajuda. Voltando a 1952, o padre Pellegrino Ernetti estava trabalhando em um projeto na Universidade Católica de Milão. E sendo um especialista em música cristã primitiva, ele estava estudando e restaurando gravações em fitas de cantos gregorianos. Enquanto ouvia uma das fitas, o fundador da escola, padre Agostino Gemelli, estava convencido que ele havia ouvido a voz do seu pai, mesmo que seu pai estivesse morto no momento daquela gravação. Mas o que Gemelli ouviu não foi o seu pai morto transmitindo uma mensagem profunda para o seu filho do além-túmulo. O que ele ouviu era algo mais mundano e corriqueiro. Seu pai estava discutindo com alguém sobre o preço da cera do sapato, pois o pai de Gemelli era um sapateiro que produziu e vendeu muitos sapatos, enquanto era vivo. E Gemelli sentiu que esse era um presente de Deus. Mas Ernetti, como um bom cientista, se perguntou se havia uma razão científica para isso. Será que as visões e os sons das pessoas do passado, de alguma forma, continuariam a existir muito tempo depois de terem acontecido? E se existissem,
poderiam ser detectadas? E como Jamel era presidente da Pontifícia Academia de Ciências, ele conseguiu financiar um projeto para explorar a possibilidade de ouvir ou ver eventos do passado. Ernet reuniu uma equipe de 12 cientistas, mas para o padre Bruni ele só revelou o nome de 2. Um deles foi Enrico Fermi, o físico ganhador do Prêmio Nobel, conhecido pelo famoso paradoxo de Fermi, e também por ter criado o primeiro reator nuclear do mundo. O outro cientista foi um cientista de foguetes nazista que virou o diretor da NASA, Von Braun. Como as ondas sonoras podiam ser pressionadas em vinil para produzir uma gravação, Ernet disse que a equipe descobriu que a luz e o som continuam a existir como formas de energia, e usando uma série de antenas e aparatos eletrônicos, o cronovisor poderia detectar a eletromagnética e a radiação residual e traduzi-las em audiovisual, ou seja, em imagem e som. Os operadores do cronovisor podiam designar uma data e local histórico específico, e depois a cena era reconstruída em um grande tubo de raios catódicos. E François Brun ficou obviamente espantado com a história e perguntou a Ernet o que aconteceu com esse valioso dispositivo. Ernet disse que uma vez que a equipe percebeu o tipo de dispositivo que haviam inventado, eles levaram a descoberta ao Papa. E uma vez que o cronovisor poderia sintonizar qualquer lugar e hora no passado, ele poderia ser usado como uma arma poderosíssima. Poderia revelar segredos de Estado ou poderia ser usado para a chantagem. Então o Papa Pio XII se preocupou que, nas mãos erradas, o cronovisor pudesse lançar uma ditadura diferente de tudo que o mundo já tinha visto. Então o Papa ordenou que a máquina fosse desmontada e proibiu que alguém falasse dela. Ernet disse que esta foi a primeira vez que ele havia comentado sobre o cronovisor em mais de 10 anos. E o padre Brun entendeu e concordou que uma máquina como o cronovisor seria realmente extremamente perigosa e provavelmente seria muito melhor que ficasse escondida e desmontada. Mas Bruni disse a Ernet que era uma pena que não havia provas de que o cronovisor realmente existiu e funcionou. Ernet então confessa a Bruni que, sim, ele tinha provas. Quinto Ennio foi um escritor e poeta que viveu durante a República Romana entre 239 e 169 a.C. Ele é considerado para muitos o pai da poesia romana, e durante sua vida ele escreveu cerca de 20 peças e um épico sobre a história de Roma, chamado de Anais, mas apenas alguns fragmentos de seu trabalho sobreviveram ao desgaste do tempo. Sua peça final, Estes, foi produzida pouco antes de sua morte, em 169 a.C., e os estudiosos se perguntam sobre essa peça há muitos séculos. Mas o texto real de Estes, com exceção de algumas linhas, foi perdido para sempre na história. Ernet então usou o cronovisor para visitar Roma em 169 a.C., onde ele presenciou a performance de Estes em uma praça romana. Ernet, fluente em latim, foi capaz de transcrever e finalmente completar a peça depois de mais de 2000 anos. E esse manuscrito existe ainda até hoje. A história do cronovisor permaneceu oculta por mais ou menos 12 anos. Então, em 1972, um artigo foi publicado na revista italiana La Domenica del Corriere. O título do artigo era Uma máquina que fotografa o passado. E alguns acreditam que o cronovisor não foi desmontado e estava sendo usado pela igreja para manter a vigilância e o controle da população. E então várias fotos acabaram vazando, incluindo uma tirada pelo próprio padre Ernet. Ernet usou o cronovisor para ver o último dia de Jesus, incluindo sua crucificação. Também uma outra foto que mostra Jesus andando e conversando com seus seguidores. Mas, novamente, o cronovisor saiu do mainstream subitamente, afastando ali a curiosidade do público. Então, em 2002, o padre François Bruni lançou seu livro chamado O Novo Mistério do Vaticano, que documenta sua relação com Ernet e inclui mais detalhes do que Ernet viu com o cronovisor. No livro há inclusive desenhos e plantas da máquina. O padre Pellegrino Ernet faleceu em 1994 e até o dia de sua morte ele jurou que o cronovisor era real. Ele até publicou uma carta aberta dizendo isso. O padre François Bruni faleceu em 2019.
e durante sua vida ele publicou vários livros e artigos sobre teologia e sua relação para a física quântica. Ele deu palestras sobre fenômenos EVP, comunicando-se com espíritos e em muitos outros aparatos diferentes de parapsicologia. Ele também, até seu último dia, acreditava que o cronovisor existia e possivelmente ainda estava sendo usado até hoje. Dois clérigos altamente respeitados insistiram que o Vaticano possui a mais importante e avançada e, quiçás, perigosa invenção científica já criada. O Vaticano nega essa afirmação veementemente. Dizem que é um completo absurdo. Então, quem está certo aí? Padre Pellegrino Ernetti era bem conhecido e altamente respeitado por seus pares. Ele passou a maior parte de sua vida pesquisando, ensinando e escrevendo, e seus livros são altamente considerados. O padre François Bruni também é conhecido e respeitado. Então, por que esses homens de tão alta estima arriscariam sua reputação a uma mentira dessa magnitude? E o que teriam a ganhar? Mas por outro lado, uma história como esta precisa de fontes confiáveis e evidências claras. Qualquer um que pudesse confirmar que o cronovisor realmente existiu já havia falecido. Fermi tinha falecido já há muito tempo, e von Brunn, enquanto ainda vivo, nunca havia mencionado o aparato. Mas von Brunn e Fermi tinham muitos segredos, e é justo salientar que eles trabalharam em vários projetos secretos durante e após a Segunda Guerra Mundial. Com relação às fotos associadas ao cronovisor, elas são falsas. A foto da crucificação é, na verdade, uma imagem de uma estátua de uma igreja no centro da Itália. O escultor foi Lourenço Valera, um artista espanhol relativamente famoso que criou a estátua pouco antes de sua morte, em 1931. Quando confrontado sobre isso, o padre Bruni disse que Valera se inspirou em uma freira que tinha visto uma visão da crucificação. E é por isso que a estátua é tão semelhante à foto tirada do cronovisor. A outra foto é uma fotografia de fato, mas não foi tirada de uma máquina do tempo, e sim é uma foto de uma pintura do artista alemão Johannes Raphael Wella. Chama-se Jesus entre os Campos de Trigo e foi pintada por volta do ano de 1900. E essa foto é outra que foi falsamente atribuída ao cronovisor. É uma fotografia de uma pintura de Eugène Bernin, chamada Peter and John Running to the Tomb, datado de 1898. E a transcrição de Ernetti da peça, de Quinto Ennio, não se sustenta. Ernetti escreveu cerca de 150 linhas que ele disse ser a peça completa, mas os especialistas têm certeza de que a peça teria sido muito mais longa, provavelmente de 1000 linhas ou até mais. Os linguistas também não ficaram impressionados com a transcrição de Ernetti. Disseram que o latim era mal escrito e utilizava palavras que não existiam na época, por pelo menos ali 200 anos. Em 1994, logo após a morte de Ernetti, uma carta foi publicada por alguém que alegou ser um parente distante dele e queria permanecer ali anônimo. Esta pessoa disse que no leito de morte, Ernetti teria confessado que sua foto e a sua escrita dos anais eram falsas e que Enrico Fermi não tinha nada a ver com a máquina, mas ele ainda sustentou que o cronovisor era real. Alguns podem dizer que Ernetti confessou que as provas eram falsas porque ele na verdade foi coagido pela igreja, e pode fazer algum sentido isso. A Igreja Católica obviamente disse que o cronovisor não é real, mas curiosamente, em 1988, a própria igreja emitiu um decreto estranho que dizia que se alguém fosse pego usando uma máquina como cronovisor, eles seriam imediatamente excomungados. Então, se o cronovisor não existia, por que emitir uma declaração tão grave como essa? Os que acreditam que o cronovisor é real dizem que a igreja o mantém em segredo, mas ela o usa ocasionalmente para influenciar eventos mundiais. E isso realmente é algo para se pensar, né, pessoal? E aí, meus piratas, o que vocês acharam da conspiração de hoje? Deixe aí nos seus comentários o que você acha, é bem controversa, né, bem interessante. E se você gostou do vídeo, deixa aí seu like porque ajuda bastante canais pequenos como o nosso. Eu agradeço por terem ficado comigo até aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sou Eduardo Levi. Valeu, um abraço.